cada vez mais a universidade de portas abertas, né? Quer dizer, essa integração com a Rio Info para a gente é extremamente importante e super importante é estar alinhado com o tema principal, que é a transformação digital da Rio Info, né? Transformação digital hoje é um mantra na nossa sociedade e por que não pensar como transformar a nossa sociedade, como ser agentes dessa transformação. O ponto principal que eu gostaria de abordar com vocês, basicamente, são conceitos e são provocações. Dentro desse cunho de provocações, o que mais ocorre dentro do nosso dia a dia são várias gerações hoje convivendo no mundo digital. Eu acho que nunca a gente teve tanta diferença entre as pessoas, o que gera uma oportunidade para que esse choque geracional possa nos ajudar a pensar diferente, a entender como podemos superar nossos desafios. Além disso, o segundo ponto importante é que muitas vezes a gente se queixa da velocidade com que as mudanças ocorrem. Todo mundo já parou para pensar que o que era 2 anos atrás não é mais hoje e provavelmente não será o que é daqui a 2 anos, né? Então, o futuro das profissões, o que de fato é relevante, são várias incógnitas que nos geram uma série de questionamentos, e esses questionamentos são muito positivos. Por quê? Hoje a gente vive um mundo em crise, crises constantes, sem sombra de dúvida. O Brasil hoje está em crise, o Estado do Rio de Janeiro está em crise e o município do Rio de Janeiro está em crise. Nada mais produtivo do que a combinação desses 3 fatores para que a gente esteja num momento que é um momento único. Talvez, e é muito difícil fazer futurologia, a gente possa justamente olhar para o futuro e repensar esse futuro como sociedade. E é daí, desses componentes, que a gente gostaria de provocar vocês, no dia de hoje, a repensar a nossa sociedade e como a tecnologia e como a transformação digital pode nos auxiliar. Por que agora, né? Quer dizer, por que transformação digital está tão presente na mídia, está tão presente na academia, está tão presente nas empresas, né? Quer dizer, talvez a gente tenha hoje uma convergência de iniciativas que são extremamente importantes. A primeira delas é a questão do avanço incremental da ciência. E lembrem essa palavra, incremental. São pequenos passos que juntos fazem a diferença. Outro ponto importante também é que a capacidade computacional e o volume de dados que é gerado por objetos hoje conectados é enorme, o que traz uma série de oportunidades para que a gente aprenda a partir dessas informações que estão sensoriando todo mundo aqui hoje em dia. E o terceiro ponto, que tem relação com isso, é a capacidade do ser humano se repensar, né? Quer dizer, eu acho que essa frase do se uberize antes que você vire Kodak, né? Quer dizer, essa dicotomia entre 2 grandes empresas é o olhar para o futuro como uma oportunidade, sair da sua zona de conforto, porque provavelmente o novo mundo está sendo construído. Então, vamos participar da construção desse novo mundo. E o que a tecnologia pode fazer para a gente? Eu trouxe aqui um exemplo de uma tecnologia, inteligência artificial, pode nos auxiliar dentro dessa caminhada. Outro ponto importante, e talvez mais do que uma resposta, eu gostaria de provocar vocês a refletir, e talvez seja um dos grandes objetivos do ECOA, promover essa reflexão, é como, de fato, a gente pode transformar a nossa sociedade. Existem várias questões, vários pontos de vista importantes, e eu vou compartilhar alguns que eu acredito que sejam determinantes para esse processo ter sucesso ou ter êxito. O primeiro deles é que é necessário conhecimento, ninguém discute isso. Quando a gente fala de objetos conectados, quando a gente fala de explosão de dados, a gente tem a oportunidade hoje de ter acesso a informações que muitas vezes não foram geradas por nós, não foram geradas pelas nossas empresas, mas estão sendo geradas e cada vez mais compartilhadas pela sociedade de maneira geral. Por que isso é importante? Isso é importante para que eu questione onde eu errei e onde eu acertei, para que eu olhe para o passado e esse passado possa me servir como uma grande lição de aprendizado. Para que eu possa pensar também, dentro desse mundo, dentro dessa infinidade de questões, quais são os caminhos possíveis e quais são os caminhos que eu vou escolher para conduzir a minha transformação digital. Outro ponto importante, quando a gente fala de transformar a nossa sociedade, tecnologia é um dos ingredientes, mas não só o único ingrediente. E tecnologia, que nem remédio, em excesso faz mal.
A gente tem que aplicar ela na dose certa. Esse é o segundo conceito que eu queria compartilhar com vocês, que eu acredito que seja o grande aprendizado desse processo. Nem mais nem menos, de forma gradual e apoiando mudanças. O outro ponto que tem relação com cultura digital é saber que a gente está vivenciando uma era, lembra a velocidade de mudanças que eu comentei no início do processo? Num ciclo contínuo de aprendizado. Onde eu tenho o lema, quer dizer, vocês já devem ter ouvido falar do fail fast. O fail fast no sentido de poder errar, mas errar sem medo. Porque a gente sabe que a gente não pode desistir e que essa trajetória é uma trajetória de aprendizado. Então, são esses 3 componentes que eu compartilho com vocês hoje como determinantes para o processo de transformação da nossa sociedade. Outro ponto importante, quer dizer, uma pergunta que todo mundo poderia estar se fazendo agora, e muitas vezes eu me vejo nesse turbilhão de tecnologias, turbilhão de ideias e turbilhões de oportunidades, a gente precisa dar um primeiro passo, ou precisa continuar a essa caminhada sem desistir, como eu comentei no último slide. Não faltam técnicas que podem nos ajudar a superar nossos desafios. Mas essa pergunta continua, quer dizer, eu vou utilizar a ciência de dados, eu vou utilizar a blockchain, eu vou usar a internet das coisas, vou usar que sabor de tecnologia. Mais importante do que a tecnologia é a gente saber que as pessoas são o grande vetor da mudança. Não só o vetor, como o grande indutor de uma mudança de sucesso, que vai se pautar, sim, na reflexão de qual o desafio que eu vou endereçar, qual é a oportunidade que eu vou buscar explorar, vai se pautar, sim, num conhecimento que é um conhecimento coletivo, e essa é uma importante afirmação, e até um reconhecimento. Por exemplo, no passado as universidades eram um grande berço do saber. As universidades elas fazem parte, hoje, de um grande ecossistema de conhecimento, que está muito instrumentado por dados que estão nas empresas, que estão sendo gerados por cada um dos indivíduos presentes hoje em dia. E a tecnologia, ela é o terceiro pilar desse processo de mudança. Quer dizer, começamos como pessoas como vetor da mudança, identificamos desafios, aprimoramos o nosso conhecimento, lembra, o ciclo de aprendizado contínuo, não ter medo de errar, para que a gente possa, de fato, apontar uma grande trajetória, uma grande caminhada em transformar a nossa sociedade positivamente. E é com essa provocação que a gente está abrindo para vocês, quer dizer, um trabalho que tem hoje como objetivo ajudar o Estado do Rio de Janeiro a repensar o seu futuro e a repensar como a tecnologia pode ajudar a superar os seus desafios, a proposição de uma bússola para a transformação digital, que é a agenda digital. Bússola no sentido da limitação que esse instrumento tem no apontar o próximo passo, não resolver totalmente a nossa trajetória, todo o nosso caminhar. São passos graduais que têm que ser dados. Mais do que só propor, é compartilhar e comunicar. Não adianta, por exemplo, uma iniciativa fundamental que teve o pioneirismo do Proderj e da Secretaria de Ciência e Tecnologia por meio da FAPERJ, ficar recluso à universidade ou recluso a um grupo de trabalho. O que a gente quer com esse pontapé inicial do ECOA é abrir a discussão para que vocês, como pessoas participantes da nossa sociedade, possam nos ajudar a direcionar essa caminhada, que não é um plano estrito, não é algo estático, mas sim é um processo de aprendizado contínuo, como eu comentei. Não faltam desafios. Se a gente fosse fazer qualquer tipo de levantamento, o que vocês acham que seria prioritário? Provavelmente cada um tem um seu ponto de vista, mas a gente buscou justamente identificar 5 vetores, que são 5 vetores prioritários para essa discussão num primeiro momento. O primeiro vetor é educação, sem sombra de dúvida, é com a educação que a gente vai transformar a nossa sociedade. O segundo é saúde, sem saúde a gente não sobrevive. E quantas oportunidades hoje a gente tem de transformar o modo como a gente se relaciona com a saúde, sob o ponto de vista público, sim, e como a tecnologia pode nos ajudar. E o terceiro vetor, segurança pública. Segurança, na realidade, é talvez o bem mais escasso. Todo mundo hoje tem preocupações do que vai acontecer com a sua família, com a sua vida, com o seu patrimônio de maneira geral.
E o que a gente pode perceber com essa discussão é que não faltam questões a serem respondidas ou desafios a serem enfrentados com a ajuda da tecnologia, mas direcionada por pessoas e com conhecimento acumulado. Então, percebam que, na realidade, o desafio é o primeiro passo frente a uma longa caminhada que tem que ser construída. Não necessariamente, eu aqui apontei algumas questões essenciais, mas não necessariamente são só essas questões que precisam ser respondidas. Existe uma trajetória, um aprendizado que tem que ser coletivo. Se esse processo não for uma iniciativa coletiva, a gente pode lograr algum êxito, mas o êxito vai ser menor do que seria se toda a sociedade estivesse engajada. Outro ponto importante, eu até separei os três primeiras dimensões das duas dimensões, porque essas duas dimensões elas têm relação com a sociedade como um todo. A primeira delas é desenvolvimento econômico e social. Isso nada mais nos está tão claro quanto a tecnologia tem gerado emprego e renda e quanto a tecnologia tem trazido oportunidade de empreender, de fazer diferente, de deixar algum tipo de legado e de desenvolvimento que não só é econômico, mas é social também. Quantas mazelas a gente não tem no nosso Estado que precisam ser diretamente enfrentadas e o quanto que a tecnologia não nos pode auxiliar a gerar uma consciência coletiva de como lidar com esses problemas. E, por fim, é sim papel de uma agenda digital provocar o governo para que ele melhor use os recursos que são recursos compartilhados. Esses recursos compartilhados eles são essenciais para que a gente logre êxito em segurança, em educação, em saúde, em qualquer outra dimensão que seja priorizada por vocês ao longo dessa trajetória. Então, a grande provocação que eu queria fazer com vocês é que a gente tirasse nossas armas e aprendesse a trabalhar juntos. Eu acho que a grande provocação desse slide são os sinais de mais, né, que implicam em alguns mantras que eu queria que ficassem em vocês, para que a gente repensasse a forma como a gente lida com outras pessoas, com empresas e com o governo, principalmente, que é o mantra do colaborar, cocriar e compartilhar, né? Esse processo coletivo, ele só vai lograr êxito se a gente tiver união, se a gente puder fazer junto e puder superar os nossos desafios. É a visão de que a sociedade mais os cidadãos tem que estar na direção como parte envolvida e responsável pela agenda digital. Não pode ser um trabalho de governo, não pode ser um trabalho somente de Estado, tem que incluir a participação de todos os cidadãos, até para que esse ciclo de aprendizado possa receber feedback e possa ser redirecionado ao longo do tempo. 3 palavras-chave são extremamente importantes. Os nossos desafios são enormes, então a gente vai precisar de criatividade. A nossa sociedade, por natureza, ela é diversa. E tem um mantra que, quando a gente fala de tecnologia, a gente acha que é uma disciplina só de geek, mas cada vez mais a tecnologia está presente em todas as áreas de conhecimento. E por isso, e não só por isso, a gente precisa de um caráter multidisciplinar. Se a gente não tiver esses 3 componentes, a gente vai remar mais e não necessariamente vai ter o mesmo resultado. Outro ponto importante, e já finalizando essa parte introdutória, quer dizer, o grande objetivo desse encontro, de promover um ECOA, num evento fora das paredes da universidade, é entender e fazer um chamamento para que vocês participem desse aprendizado conosco. E é um aprendizado gradual, é um aprendizado que vai ser construído quase que on the job, né? Quase que ao executar, ao perceber que logramos êxito, temos oportunidades de melhorar, nos posicionar em termos de prioridade, em termos de técnicas, em termos de propósitos, justamente a partir dos dados que vão ser coletados ao longo desse processo. Mas essa postura que a gente espera é uma postura que haja a cabeça aberta por novos conhecimentos, que a gente consiga questionar a situação atual, porque sem questionar a gente não sai do mesmo lugar, que a gente consiga agregar novos pontos de vista e que a gente, por fim, consiga justamente aplicar o pilar de criatividade, tecnologia e dados para superar os desafios que forem encontrados. O grande chamamento que eu tenho para vocês é que, de fato, a agenda digital seja um convite para a construção coletiva de um caminho para gerar um estado do Rio de Janeiro melhor. Dentro desse evento, a gente teve a felicidade de ter um conjunto de palestrantes, um conjunto de pessoas que vieram aqui para compartilhar o seu ponto de vista.
justamente por a gente reconhecer que existe uma oportunidade enorme de construção de um futuro melhor. E esse futuro depende de cada um de nós. Não basta a gente ficar cobrando de governantes, a gente está num momento extremamente apropriado de eleições, mas eles não vão ser suficientes para que a gente dite o nosso futuro, né? O futuro ele é construído no presente e a gente tem que dar o primeiro passo. Acredito que a agenda digital é um conceito, é uma proposta para ser a bússola ao longo dessa caminhada. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e que o evento seja bastante produtivo para todos. Obrigado.